A mão invisível. Por Adam Smith. Adam Smith nasceu em 1723 em Kirkcaldy, na Escócia. Considerado o pai da economia moderna e o mais importante teórico do liberalismo econômico, estudou no Balliol College, na Universidade de Oxford, e foi por muitos anos professor de filosofia moral na Universidade de Glasgow. Uma das principais figuras, ao lado de David Hume, da Ilustração escocesa, é autor de uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, ou simplesmente, A Riqueza das Nações, sua obra mais conhecida, na qual procurou demonstrar que a prosperidade das nações resulta da atuação de indivíduos que, movidos sobretudo pelo seu próprio interesse, promovem o crescimento econômico e a inovação tecnológica. A partir de 1778, torna-se comissário da alfândega escocesa, em Edimburgo, onde vem a falecer em 1790. Paulo Geiger, o tradutor dessa obra, nasceu no Rio de Janeiro, em 1935. Formou-se em design pela Escola Superior de Desenho Industrial, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É editor de obras de referência e trabalhou como editor executivo, entre outras, das enciclopédias Delta Larousse, Delta Universal, Barça, Mirador Internacional, e entre outros, dos dicionários Coga Larousse, Caldas Aulete, Aurélio, Aulete Digital. É ainda tradutor do inglês e do hebraico, do qual verteu para o português obras de Amos Oz e David Groman. A divisão do trabalho. O maior progresso na capacidade de produção do trabalho, e a maior parte do talento, aptidão e critério com os quais ele é conduzido, ou aplicado em toda parte, parecem ter sido o efeito da divisão do trabalho. Os efeitos da divisão do trabalho nas atividades em geral da sociedade serão mais facilmente compreendidos se considerarmos de que maneira essa divisão atua de forma específica em algumas manufaturas. Comumente, supõe-se que ela tenha avançado ao mais alto grau em manufaturas menores, não que talvez esteja realmente mais presente nestas do que em outras de maior importância, mas nessas manufaturas menores, que se destinam a suprir as pequenas demandas, de não mais que um reduzido grupo de pessoas, o número total de trabalhadores terá necessariamente de ser pequeno, e os que são empregados em cada diferente setor podem ser reunidos com frequência no mesmo local de trabalho, e estar, todos a um só tempo à vista de um observador. Nas grandes manufaturas, ao contrário, que se destinam a suprir as altas demandas de um elevado contingente de pessoas, cada diferente setor emprega um número tão grande de trabalhadores, que é impossível reuni-los todos no mesmo local de trabalho. Raramente será possível ver, ao mesmo tempo, um número maior do que o dos empregados que trabalham num único setor. Embora em tais manufaturas, portanto, o trabalho possa de fato ser dividido em um número muito maior de partes, do que nas manufaturas de menor porte, essa divisão não é tão óbvia assim, e por conseguinte, tem sido muito menos observada. Tomemos, pois, um exemplo de uma manufatura de porte muito pequeno, mas na qual tenha sido frequentemente observada a divisão do trabalho, a atividade do fabricante de alfinetes, um trabalhador não adestrado para essa ocupação, que a divisão do trabalho transformou numa atividade específica, não familiarizado com o uso da maquinaria nela empregada, cuja invenção foi provavelmente suscitada por essa mesma divisão do trabalho, mal poderia, talvez, usando toda a sua aptidão, fazer um alfinete por dia, e certamente não conseguiria fazer 20. Mas da maneira com que essa atividade é hoje conduzida, não só todo esse trabalho constitui uma atividade específica, como também é dividido em certo número de setores, dos quais a maior parte é composta igualmente de atividades específicas. Um homem desenrola o fio de aço, outro faz ficar reto, um terceiro corta, um quarto lhe faz uma ponta, um quinto esmerila para receber a cabeça. Fazer a cabeça requer 3 operações distintas, pô-la no alfinete é uma atividade específica, branquear o alfinete outra, até mesmo embalar os alfinetes num papel é uma atividade por si mesma. E a importante atividade de fazer um alfinete é dessa forma, dividida em cerca de 18 operações diferentes, que em algumas manufaturas, são realizadas por pessoas distintas, embora em outras, às vezes, o mesmo homem realize 2 ou 3 delas. Conheci uma pequena manufatura desse tipo que empregava apenas 10 homens, e onde alguns deles, consequentemente,
realizavam 2 ou 3 operações diferentes cada um. Mas apesar de serem muito pobres, e portanto só sofrivelmente equipados com a maquinaria necessária, eles podiam, quando se esforçavam, produzir entre si cerca de 12 libras de alfinetes por dia. Uma libra pode conter até 4.000 alfinetes de tamanho médio. Essas 10 pessoas, portanto, podem produzir entre elas até 48.000 alfinetes por dia. Assim, pode-se considerar que cada pessoa, produzindo 1/10 parte de 48.000 alfinetes, produz 4.800 alfinetes. Mas se tivessem trabalhado separada e independentemente, e sem que nenhuma delas tivesse sido treinada para essa atividade específica, com certeza não poderia, cada uma delas, produzir 20, talvez nem mesmo um alfinete por dia, ou seja, com certeza não a 240 parte, talvez nem mesmo a 4.800, a parte da quantidade que são agora capazes de atingir, como consequência de uma divisão do trabalho, e da combinação apropriada das diferentes operações. Em qualquer outro ofício ou manufatura, os efeitos da divisão do trabalho são semelhantes a esses verificados nos de porte bem pequeno, ainda que em muitos deles, o trabalho não possa ser tão subdividido, nem reduzido a uma simplicidade tão grande de operação. No entanto, a divisão do trabalho, quando pode ser implementada, acarreta em cada ofício um incremento proporcional da capacidade produtiva. A separação entre as diferentes atividades e os diferentes empregos parece ter ocorrido em consequência dessa vantagem. Essa separação, inclusive, é geralmente levada ao extremo nos países que desfrutam de um grau mais alto de industrialização e progresso, aquilo que constitui o trabalho de um único homem. Numa sociedade em estágio rudimentar é normalmente dividido entre vários numa mais desenvolvida. Em toda sociedade desenvolvida, um agricultor em geral não é nada além de um agricultor. O manufator, nada além de um manufator. O trabalho necessário para produzir qualquer manufaturado completo é quase sempre dividido entre um grande número de trabalhadores. Como são numerosas as diferentes atividades em cada setor da manufatura do linho e da lã, desde os que cultivam a fibra e a lã até os que branqueiam e amaciam o linho, ou os que tingem e dão acabamento ao tecido. De fato, a natureza intrínseca da agricultura não admite tantas subdivisões do trabalho, nem uma separação tão completa entre uma atividade e outra, tal como faz a manufatura. É impossível separar tão inteiramente a ocupação do criador do gado de engorda, da do cultivador de trigo, como se pode fazer comumente com relação à do carpinteiro e à do ferreiro. O fiandeiro e o tecelão são quase sempre pessoas distintas, mas o arador, o gradador, o semeador e o ceifador do trigo são frequentemente a mesma pessoa. Como esses diversos tipos de trabalho ocorrem em diferentes estações do ano, seria impossível que um homem fosse empregado de maneira constante em qualquer um deles. Essa impossibilidade de estabelecer uma separação tão completa, de todas as diferentes etapas do trabalho aplicado na agricultura, é talvez o motivo pelo qual o incremento da capacidade produtiva do trabalho nesse ofício nem sempre acompanha o ritmo de seu incremento na manufatura. Com efeito, as nações mais opulentas em geral superam todos os seus vizinhos tanto na agricultura quanto na manufatura, mas normalmente destacam-se mais por sua superioridade nesta do que naquela. Em geral, suas terras são mais bem cultivadas, e por terem mais trabalho e mais recursos aplicados nelas, produzem mais do que seria esperado em proporção à extensão das terras e à fertilidade do solo. Mas essa superioridade na produção raramente excede, em termos proporcionais, a superioridade do trabalho e dos recursos aplicados. Na agricultura, o trabalho nos países ricos nem sempre é muito mais produtivo do que nos países pobres, ou pelo menos, nunca é tão mais produtivo quanto habitualmente é no caso da manufatura. Portanto, considerando o mesmo nível de qualidade, o trigo dos países ricos nem sempre chegará mais barato no mercado do que o dos países pobres. O trigo da Polônia, levando em conta o mesmo nível de qualidade, é tão barato quanto o da França, a despeito da maior opulência e grau de desenvolvimento desta última. O trigo da França, nas províncias produtoras de tal cereal, é tão bom quanto o trigo da Inglaterra, e na maioria dos anos tem aproximadamente o mesmo preço que este, embora em opulência e desenvolvimento, a França talvez seja inferior à Inglaterra.
Os campos de trigo da Inglaterra, contudo, são mais bem cultivados do que os da França, e considera-se que os campos de trigo da França são mais bem cultivados do que os da Polônia. Mas embora um país pobre, a despeito da inferioridade de seu cultivo, possa em certa medida competir com um país rico, quanto ao baixo preço e à boa qualidade de seu cereal, ele não pode pretender ser tão competitivo no que tange às suas manufaturas, pelo menos se essas manufaturas forem compatíveis com o solo, o clima e a localização do país rico. As sedas da França são melhores e mais baratas que as da Inglaterra, porque a manufatura da seda, ao menos no atual regime de altas taxas sobre a importação da matéria-prima para o produto, não é tão compatível com o clima da Inglaterra quanto é com o da França. Mas os equipamentos e as lãs em estado bruto da Inglaterra são incomparavelmente superiores aos da França, e também muito mais baratos para o mesmo nível de qualidade. Na Polônia, sabe-se, são raras as manufaturas de qualquer tipo, com exceção de algumas manufaturas domésticas rudimentares, sem as quais nenhum país pode subsistir. Esse grande incremento na quantidade de atividades, que em consequência da divisão do trabalho, o mesmo número de pessoas é capaz de realizar, deve-se a três circunstâncias diferentes. Primeiro, ao aumento da aptidão de cada trabalhador em particular. Segundo, a economia do tempo que comumente se perde ao se passar de um tipo de ocupação para outro. E finalmente terceiro, a invenção de um grande número de máquinas que facilitam e abreviam o trabalho, e permitem que um homem realize a tarefa de muitos. Primeiro, a melhora na aptidão do trabalhador vai inevitavelmente aumentar a quantidade de trabalho que ele pode realizar, e a divisão do trabalho, ao reduzir a atividade de cada homem para uma única operação simples, e ao fazer dessa operação a única ocupação em sua vida, vai necessariamente aumentar muito a aptidão desse trabalhador. Um ferreiro comum, que embora acostumado a manejar o martelo, nunca foi empregado para fazer pregos, se em alguma ocasião específica for obrigado a tentá-lo, dificilmente, estou convencido, será capaz de fazer mais de 200 ou 300 pregos por dia, e mesmo estes serão de muito má qualidade. Um ferreiro que se acostumou a fazer pregos, mas cuja única ou principal atividade não tenha sido a de um pregueiro, mesmo com o máximo de diligência, raramente fará mais de 800 ou 1000 pregos por dia. Tenho visto vários rapazes com menos de 20 anos de idade, que nunca praticaram outra atividade senão a de fazer pregos, e que, quando se aplicaram, conseguiram fazer, cada um deles, até 2.300 pregos por dia. A feitura de um prego, no entanto, de maneira alguma é a operação das mais simples. A mesma pessoa aciona o fole, atiça ou aviva o fogo quando necessário, aquece o ferro e forja cada parte do prego, e também, ao forjar a cabeça do prego, ele tem de trocar suas ferramentas. As diferentes operações em que se subdivide a feitura de um prego, ou de um botão de metal, são todas elas muito mais simples, e a aptidão de uma pessoa numa dessas operações, caso esta tenha sido a única atividade a que essa pessoa se dedicou em sua vida, será normalmente muito maior. A rapidez com que algumas das operações desses manufatores são realizadas, excede aquela que alguém que nunca as tenha presenciado, julgaria atingível pelo trabalho da mão humana. Segundo, a vantagem que se obtém economizando tempo, que comumente se perde na passagem de um tipo de trabalho para outro, é muito maior do que poderíamos imaginar à primeira vista. É impossível passar muito rapidamente de um tipo de trabalho para outro, que seja realizado em um lugar diferente e com ferramentas muito distintas. Um tecelão rural que cultiva uma pequena fazenda, pode perder um bom tempo passando de seu tiar para o campo, e do campo para seu tiar. Quando as duas atividades podem ser realizadas no mesmo local de trabalho, a perda de tempo é sem dúvida bem menor. Mas mesmo nesse caso ela é bastante significativa. Um homem geralmente fica um pouco sem rumo quando muda de um tipo de ocupação para outro. Quando ele começa o novo trabalho pela primeira vez, raramente está muito interessado ou entusiasmado, sua mente, como se diz, não está tão afiada, e por algum tempo ele mais se distrai do que se aplica com diligência. O hábito da tergiversação e de uma aplicação descuidada e indolente, que é natural ou mesmo necessariamente adquirido pelo trabalhador rural, que se vê obrigado a mudar de serviço e de ferramentas a cada meia hora, e de atuar de 20 maneiras diferentes,
quase que em cada dia de sua vida, o torna quase sempre negligente e preguiçoso, incapaz de qualquer atuação vigorosa mesmo nas ocasiões de maior pressão. Portanto, independentemente de sua deficiência no que tange à perícia, apenas essa causa basta para reduzir de maneira considerável a quantidade de trabalho que ele é capaz de realizar. Terceiro e último, todos devem estar percebendo quanto o trabalho é facilitado e abreviado, com o uso de maquinaria adequada. É desnecessário dar qualquer exemplo disso. Por essa razão, só vou observar que a invenção de todas essas máquinas, graças às quais o trabalho é tão facilitado e abreviado, parece dever-se originalmente à divisão do trabalho. Os homens têm muito mais propensão a descobrir métodos mais fáceis e mais disponíveis de atingir qualquer objetivo quando toda a sua atenção e suas mentes estão dirigidas para um único objetivo do que quando estão dispersas em uma grande variedade de coisas. Mas em consequência da divisão do trabalho, toda a atenção de cada homem vai ser naturalmente dirigida a um único e muito simples objetivo. Portanto, é de esperar, sem dúvida, que um ou outro dos que estão empregados em cada subdivisão particular de um trabalho, logo descubra métodos mais fáceis e mais à mão de realizar seu próprio e específico trabalho, sempre que a natureza deixe admitir tal melhora. A maior parte das máquinas empregadas nessas manufaturas, em que o trabalho é mais subdividido, foi originalmente inventada por trabalhadores comuns, que sendo cada um deles, empregado numa operação muito simples, naturalmente concentraram seu pensamento em descobrir métodos mais fáceis e mais próximos para realizar aquela operação. A quem quer que tenha se habituado a visitar essas manufaturas, devem ter sido mostradas frequentemente máquinas bem boas, que foram inventadas por esses trabalhadores para facilitar e tornar mais rápida sua própria participação no trabalho. Nos primeiros carros de bombeiros, empregava-se quase sempre um menino, para abrir e fechar alternadamente a comunicação entre a caldeira e o cilindro, de acordo com o movimento ascendente ou descendente do pistão. Um desses meninos, que gostava de brincar com seus colegas, observou que, atando uma corda da empunhadura da válvula que abria essa comunicação à outra parte da máquina, a válvula se abriria e fecharia sem sua intervenção, e o deixaria livre para se divertir com seus companheiros de brincadeiras. Assim, um dos grandes aperfeiçoamentos que se fizeram nessa máquina, desde a sua invenção, foi a descoberta de um menino que queria poupar-se de seu próprio trabalho. No entanto, as melhorias feitas em maquinaria não foram todas, de maneira alguma, invenções daqueles que tinham ensejo de usar as máquinas. Muitas melhorias foram realizadas graças à engenhosidade dos que fabricavam máquinas, quando fabricá-las se tornou um negócio e uma atividade específica, e algumas foram projetadas por aqueles que são chamados de filósofos, ou homens de especulação intelectual, cuja ocupação era a de não fazer nada a não ser observar tudo, e que, nessa qualidade, frequentemente são capazes de juntar e combinar os potenciais de coisas as mais distantes e dissemelhantes. Na evolução da sociedade, a filosofia ou especulação intelectual torna-se, como qualquer outro emprego, a principal ou única atividade e ocupação de uma classe específica de cidadãos. Como qualquer outro trabalho, também é subdividido em um grande número de setores diferentes, e cada um deles oferece ocupação para uma categoria, ou classe, de filósofos, e essa subdivisão do emprego na atividade da filosofia, como em qualquer outro negócio, incrementa a perícia e economiza tempo. Cada indivíduo torna-se mais perito em seu setor específico, mais trabalho é realizado como um todo, e a quantidade de conhecimento é consideravelmente aumentada por isso. É a grande multiplicação nas produções de todos os diferentes ofícios, em consequência da divisão do trabalho, que propicia, numa sociedade bem governada, que a riqueza universal se estenda até as classes mais baixas do povo. Todo trabalhador tem uma grande quantidade de itens de seu próprio trabalho para pôr à disposição, muito além dos que ele terá ensejo de dispor ele mesmo, e como cada um dos outros trabalhadores está exatamente nessa mesma situação, ele tem a possibilidade de trocar uma grande quantidade de seus próprios itens por uma grande quantidade dos de outros, ou, o que vem a ser a mesma coisa, pelo preço equivalente a uma grande quantidade dos de outros. Ele supre os outros abundantemente, com aquilo de que eles possam ocasionalmente precisar, e eles lhe fornecem com a mesma abundância aquilo de que ele eventualmente necessite,
e uma grande fartura se dissemina por todas as diferentes classes da sociedade. Observem-se as conveniências do mais comum dos artesãos ou de um jornaleiro, num país civilizado e próspero, e se perceberá que o número de pessoas empregadas para lhes suprir uma parte delas, mesmo que só uma pequena parte, excede qualquer cômputo imaginável. Um casaco de lã, por exemplo, que agasalha um jornaleiro, por mais rudimentar e rústico que possa parecer, é o produto do trabalho conjunto de uma grande multidão de trabalhadores. O pastor das ovelhas, o classificador e separador da lã, o penteador ou cardador, o tingidor, o desenredador, o fiandeiro, o tecelão, o pisoeiro, o que faz a roupa, todos eles precisam, com muitos outros, juntar seus diferentes ofícios para completar até mesmo uma produção tão despretensiosa. Quantos mercadores e transportadores, além disso, tiveram de ser empregados no transporte dos materiais de alguns desses trabalhadores para outros, que muitas vezes vivem numa parte distante do país? Quantos mercadores e transportadores, além disso, tiveram de empregar tantos armadores, marinheiros, fabricantes de velas de navio, fabricantes de cordas, para reunir os diferentes ingredientes usados pelo tingidor, que frequentemente são trazidos dos mais remotos cantos do mundo? Quanta variedade de trabalho também é necessária para produzir as ferramentas dos mais medianos desses trabalhadores. Isso sem falar de máquinas tão complicadas como o navio do marinheiro, o pisão do pisoeiro ou até mesmo o tiar do tecelão. E basta considerar quanta variedade de trabalho é necessária para fazer uma máquina muito simples, as tesouras com as quais o pastor tosquia lã. O mineiro, o construtor da fornalha para fundir o minério, o vendedor da lenha, o queimador do carvão que será usado no forno de fundição, o oleiro que fabrica os tijolos, o pedreiro que dispõe os tijolos, o trabalhador que alimenta a fornalha, o encarregado de cuidar das máquinas na fábrica, o forjador, o ferreiro, todos eles têm de juntar seus diferentes ofícios para produzi-las. Examinemos, da mesma maneira, todas as diferentes partes de sua vestimenta, a camiseta de linho grosseiro que ele usa colada à pele, os sapatos que cobrem seus pés, a cama sobre a qual ele se deita, e todas as diversas partes que os compõem, a grelha na cozinha em que ele prepara suas comidas, os carvões que usa para esse fim, escavados dos intestinos da terra e trazidos até ele, talvez mediante um longo transporte por mar e por terra, todos os demais utensílios de sua cozinha, todos os objetos de sua mesa, as facas e os garfos, os pratos de barro ou de estanho onde ele põe e serve suas comidas, as diferentes mãos que foram empregadas para fazer seu pão e sua cerveja, a janela de vidro que permite que entrem o calor e a luz e deixa do lado de fora o vento e a chuva, com todos os requisitos de conhecimento e de arte necessários para preparar essa bela e feliz invenção, sem a qual não se poderia proporcionar a essas regiões setentrionais do mundo um tipo confortável de habitação. Tudo isso junto com as ferramentas de todos os diferentes trabalhadores, empregados na produção dessas diferentes conveniências, se examinarmos, afirmo, todas essas coisas, e considerarmos quanta variedade de trabalho foi usada em cada uma delas, poderemos perceber que, sem a assistência e a cooperação de muitos milhares, a pessoa mais andrajosa num país civilizado não poderia ser atendida em suas necessidades, mesmo de acordo com a maneira que falsamente imaginamos a mais despojada e simples, a que ela está costumeiramente habituada. De fato, em comparação com o luxo mais extravagante dos mais aquinhoados, suas necessidades devem sem dúvida parecer extremamente simples e despojadas, e também pode ser, talvez, que as necessidades de um príncipe europeu nem sempre excedam tanto as de um industrioso e frugal camponês, quanto as deste último excedem as de muitos reis africanos, senhor absoluto das vidas e das liberdades de 10.000 selvagens nus. O princípio da divisão do trabalho. A divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não é originariamente um efeito de qualquer sabedoria humana, que prevê e tem como intenção a riqueza geral que ela propicia. Ela é necessária, embora muito lenta e gradual, consequência de certa propensão da natureza humana, que não visa tão ampla utilidade, a propensão de escambar, permutar, trocar uma coisa por outra. Se essa propensão é um desses princípios originais da natureza humana que não podem ser explicados além deles mesmos, ou se,
Como parece ser mais provável, é a consequência natural das faculdades do raciocínio e da fala, tal pergunta não cabe na presente abordagem do tema. Ela é comum a todos os homens, e não se encontra em nenhuma outra raça de animais, que parecem não conhecer nem essa, nem qualquer outra espécie de pacto. Dois galgos, ao perseguirem a mesma lebre, parecem às vezes estar agindo segundo algum tipo de combinação. Cada um faz a caça ir em direção a seu companheiro, ou trata de interceptá-la quando seu companheiro a faz ir em sua direção. Isso, no entanto, não é efeito de nenhum pacto, mas a convergência acidental de seus desejos no mesmo objeto de forma simultânea. Ninguém jamais viu um cão fazer deliberadamente a justa troca de um osso seu pelo de outro cão. Ninguém jamais viu um animal, por meio de seus gestos e vozes naturais, exprimir a outro: isso é meu, aquilo é seu, ou quero lhe dar isto em troca daquilo. Quando um animal quer obter algo de um homem ou de outro animal, não tem outro meio de persuasão a não ser agradar aquele de quem ele pretende receber o que quer. Um filhote bajula sua mãe, e um spaniel empenha-se com 1000 recursos em atrair a atenção de seu dono, quando este está jantando, para ser alimentado por ele. O homem usa às vezes dos mesmos artifícios com seus irmãos, e quando não dispõe de outros meios para induzi-los a agir de acordo com o que pretende, empenha-se com todo tipo de atenção servil e bajulatória em contar com sua boa vontade. No entanto, ele não tem tempo para fazer isso a todo momento. Na sociedade civilizada, ele precisa sempre da cooperação e da assistência de verdadeiras multidões, enquanto sua vida inteira mal é suficiente para ganhar a amizade de umas poucas pessoas. Em quase toda outra raça de animais, cada indivíduo, quando atinge a maturidade, é totalmente independente, e em seu estado natural não haverá ocasião para a assistência de qualquer outro ser vivo. Mas o homem tem quase sempre a necessidade de receber a ajuda de seus irmãos, e será em vão de sua parte esperar que isso ocorra apenas por causa da benevolência deles. Ele terá mais possibilidade de consegui-lo se puder despertar o amor próprio deles a agir em seu favor, e demonstrar-lhes que será para o próprio benefício deles fazer por ele o que ele mesmo lhes está requerendo. É a isso que está se propondo quem quer que ofereça a outrem uma barganha de qualquer tipo. Dê-me aquilo que eu quero, e você terá isto que você quer. Eis o significado de cada uma dessas ofertas, e é dessa maneira que obtemos um do outro a imensa maioria dos bons ofícios de que temos necessidade. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm por seus próprios interesses. Nós nos dirigimos não ao seu humanitarismo, mas à sua autoestima, e nunca lhes falamos de nossas próprias necessidades, mas dos benefícios que eles poderão obter. Ninguém, a não ser um mendigo, opta por depender principalmente da benevolência de seus concidadãos. Mesmo um mendigo não depende disso inteiramente. De fato, a caridade das pessoas bem-intencionadas o supre com todos os fundos necessários à sua subsistência. Mas embora tal princípio o proveja afinal de todas as coisas necessárias à vida das quais ele vem a precisar, não as provê, nem pode provê-las, na ocasião mesmo em que ele delas necessita. A maior parte das coisas que ele ocasionalmente quererá, será suprida da mesma maneira que são supridas as das outras pessoas, por acordo, por permuta e por aquisição. Com o dinheiro que um homem lhe dá, ele compra comida. As roupas velhas que outra pessoa lhe doa ele troca por outras roupas velhas que lhe servem melhor, ou por alojamento, ou por comida, ou por dinheiro, com o qual pode adquirir comida, ou roupas, ou alojamento, de acordo com a ocasião. Assim como é por acordo, por permuta e por aquisição que obtemos uns dos outros a maior parte daqueles bons ofícios de que necessitamos, é também essa mesma disposição para a troca que originalmente propiciou a divisão do trabalho. Numa tribo de caçadores ou de pastores, determinada pessoa faz arcos e flechas, por exemplo, com mais disposição e destreza do que qualquer outra. Essa pessoa frequentemente os troca com seus companheiros por gado ou por carne de caça, e afinal descobre que pode, desse modo, obter mais gado e carne de caça do que obteria se ela mesma saísse em campo para pegá-los. Considerando, portanto, seu próprio interesse, a feitura de arcos e flechas passa a ser sua principal atividade, e essa pessoa se torna uma espécie de armeiro.
Outra excele em fazer as estruturas e coberturas de suas pequenas choupanas e casas transportáveis. Ela se habitua a fazer isso para seus vizinhos, que a recompensam da mesma maneira com gado e com carne de caça, até que finalmente descobre que é de seu interesse se dedicar totalmente a essa ocupação, e se tornar uma espécie de carpinteiro-construtor. Da mesma forma, uma terceira pessoa se torna um ferreiro ou funileiro, uma quarta, um curtidor ou preparador de couros ou peles, principal componente do vestuário de populações primitivas. E assim a certeza de ser capaz de trocar toda aquela parte excedente da produção de seu próprio trabalho, que está além e acima de seu próprio consumo, pelas partes do produto do trabalho de outros homens, conforme tiver ensejo para isso, estimulando todo o homem a se dedicar a uma ocupação específica, e a cultivar e levar à perfeição qualquer talento ou vocação que ele possa ter naquela espécie particular de atividade. A diferença entre os talentos naturais de pessoas distintas é, na realidade, muito menor do que imaginamos, e quando amadurecida, a própria vocação diferente que aparece para distinguir homens de diversas profissões, não é em muitas ocasiões, tanto a causa da divisão do trabalho, mas sobretudo seu efeito. A diferença entre os mais dissemelhantes personagens, entre um filósofo e um carregador de rua comum, por exemplo, parece surgir não tanto de sua natureza quanto do hábito, do costume e da educação. Quando vieram ao mundo, e nos primeiros 6 ou 8 anos de sua existência, eles eram, talvez, muito parecidos, e nem seus pais nem seus companheiros de brincadeira poderiam perceber nenhuma diferença digna de nota. Mais ou menos nessa idade, ou pouco depois, eles vieram a ser empregados em ocupações muito distintas. A diferença entre os talentos começa então a se fazer notar, e se amplia de forma gradual, até que finalmente a presunção do filósofo quase não reconhece nenhuma semelhança. Mas sem a inclinação para escambar, permutar e trocar, todo o homem teria de se suprir de todo o necessário e conveniente para a vida que ele quisesse. Todos teriam de ter os mesmos deveres a cumprir e o mesmo trabalho a fazer, e não poderia haver tal dissemelhança de empregos que pudesse, sozinha, ocasionar tão grande diferença de talentos. Assim como é essa inclinação que forma a diferença de talentos, tão notável entre homens de profissões distintas, é também essa mesma inclinação que torna tal diferença útil. Muitos grupos de animais tidos como sendo todos da mesma espécie, têm por natureza uma diferença muito mais digna de nota entre suas genialidades, do que antes dos costumes e da educação, parece ter havido entre os homens. Por natureza, seja em vocação ou em inclinação, um filósofo não tem em relação a um carregador de rua metade da diferença que um mastim tem em relação a um galgo, ou um galgo em relação a um spaniel, ou este último em relação a um cão-pastor. Esses diferentes grupos de animais, no entanto, embora todos da mesma espécie, quase não podem ser usados uns pelos outros. A força do mastim não pode afinal ser compensada pela ligeireza do galgo, nem pela sagacidade do spaniel, e tampouco pela docilidade do cão-pastor. Os efeitos dessas vocações e talentos distintos, na falta do poder ou da inclinação para permutar e trocar, não podem ser reunidos num acervo comum, e não contribuem de maneira alguma para uma melhor satisfação e conveniência das espécies. Cada animal ainda é obrigado a se sustentar e se defender separada e independentemente, não obtendo nenhum tipo de vantagem dessa variedade de talentos, com que a natureza distinguiu seus semelhantes. Entre os homens, ao contrário, as mais diversas vocações são de uso recíproco, as diferentes produções de seus respectivos talentos, com a disposição geral de escambar, permutar e trocar, podem ser trazidas, como são, a um acervo comum, onde cada homem pode adquirir qualquer parte da produção do talento de outro, na ocasião em que dela necessite.